Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 4 Flying Stone. Espere um pouco. Quais eram aquelas coordenadas mesmo? Esse lugar realmente dropa muitos livros de habilidade? O paladino perguntou apressadamente. Depois de ouvir a forma com que Nian falou, ele de alguma forma começou a acreditar nesse ladrão. 22.385,21338, 23.329. A localização é perto do campo dos xamãs caídos, mas ainda é uma distância considerável. A área é absolutamente segura. Depois de farmar por cerca de 20 minutos, um xamã caído deve nascer a cada 5 segundos. Um paladino como você pode treinar lá até atingir o nível 5. Criança, você ainda é muito inexperiente. Se esse grande mestre te doasse casualmente alguns conselhos sobre o jogo, você receberia inúmeros benefícios. Nian se vangloriou descaradamente enquanto batia no ombro do paladino. E então, me dá outro desconto? 4 cobres? Não posso descer mais. O paladino ainda estava cético em relação às palavras de Nian. Entretanto, ele realmente era capaz de conseguir cerca de 6 livros por dia caçando xamãs caídos fora do campo dos xamãs caídos, assim como Nian tinha dito. Além disso, esse campo de xamãs caídos, ele já tinha ido lá uma vez, e quase perdeu toda a sua vida. A localização dessas coordenadas que ele recebeu certamente iria levar ele para fora daquele mesmo campo. As palavras de Nian acertaram todas essas informações, então provavelmente não devem ser falsas. O paladino pensou e começou a ponderar. Será que eu devo ir nessas coordenadas e dar uma olhada eu mesmo? 3 cobres. Se você não quer aceitar, então já estou indo. Entretanto, se você quiser me dar esse livro de habilidade de presente, eu posso te dar mais informações valiosas sobre o campo dos xamãs caídos. Nian deu um incentivo. Depois de ver que o paladino ainda estava hesitante, ele se virou e começou a sair. Nian estava vergonhosamente sem dinheiro. Ele não tinha muito dinheiro para gastar no livro de habilidade. Entretanto, ainda era essencial para todo ladrão durante o início do jogo. Isso realmente não vai dar certo. Vou ter que deixar para depois. Pelo menos até eu conseguir algum dinheiro matando os monstros de nível 1 do lado de fora da cidade. E espera um pouco. Vendo que Nian estava prestes a sair, o paladino rapidamente chamou ele. Ele apressadamente pegou um dos livros de habilidade de sua pequena venda e disse: isso não é só um simples livro de habilidade. Enfim, eu consigo 6 dele em um dia. Aqui, vou te dar esse de presente. Agora me diga, que informação você tem sobre o campo dos xamãs caídos? Acontece que ele e seus companheiros iriam sair para treinar nessa área em breve. Então, ele realmente queria estar o mais bem informado possível sobre a área. Aos olhos do paladino, Nian realmente parecia ser uma pessoa bem informada. Nian olhou de volta para ele. Esse paladino parece ser uma pessoa honesta. Eu consegui um livro de habilidade e não precisei gastar nenhum único cobre. Pensando nisso, Nian estava com um bom humor. Vendo que você está sendo sincero, não vá para as coordenadas que eu te dei. Se você realmente fosse lá para treinar, antes mesmo de 5 minutos passarem, 3 líderes xamãs caídos iriam aparecer, e em um único acerto de uma habilidade deles, causaria uma explosão que te mataria instantaneamente. Nian casualmente informou. Enquanto ouvia essas palavras, o paladino imediatamente começou a suar frio enquanto ele sentia um grande temor correr a seu coração. Quando Nian o informou que essas coordenadas eram um bom lugar para farmar, ele realmente pensou em ir lá e tentar sua sorte. Ele não esperava que não só a informação era falsa, como também era uma armadilha. Se ele não tivesse chamado Nian de volta, ele podia imaginar as consequências. Teria sido uma grande injustiça se ele tivesse morrido dessa forma. Nian era simplesmente ardiloso, não levantou um dedo sequer, e ainda o colocou em uma armadilha. Originalmente, o paladino ainda estava com um pouco de remorso por ter dado o livro de presente. Entretanto, agora ele estava incrivelmente alegre. Não tem comparação entre sua vida e um livro de habilidade. Morrer no jogo significa perder um nível e uma peça aleatória de seu equipamento. Acabou que ser gentil e sincero teve seus benefícios. Percebendo que o paladino olhava para ele com uma expressão ofendida, Nian sorriu e disse: as coordenadas verdadeiras são 22.325,21383, 23.359. Você consegue cerca de 10 livros de habilidade por dia farmando lá. A taxa de spawn é muito boa também, então é definitivamente um bom lugar para treinar. Eu não estou mentindo dessa vez. É minha forma de agradecer por esse livro de habilidade. Então, eu acho que isso pode ser considerado seu pagamento? Quanto ao campo dos xamãs caídos, naturalmente, é um lugar para ir com 20 pessoas. Tem uma necessidade de guerreiros com pelo menos 72 de defesa. Sobre paladinos e sacerdotes, os pré-requisitos também são altos. Paladinos devem ter uma força de vontade por volta de 8 e sacerdotes têm que ter aprendido a habilidade Heal. A força da sua cura também tem que ter ao menos 30 pontos. Não apenas isso, mas quando entrarem no campo, vocês devem levar uma ampla quantia de poções de vida e mana. Esses pré-requisitos estão muito altos. Eu poderia entrar com uma força de vontade de 7? Os livros da habilidade Heal são muito caros também. A entrada de novos jogadores causou a disparada do preço. Chegou ao ponto de não ter mais preço fixo no mercado.
Nossa equipe consiste de só um sacerdote. E o motivo de querermos entrar no campo dos xamãs caídos é para conseguir esse livro da habilidade Rio para ele. Então me diga, se a gente não chega a esses requisitos, ainda podemos entrar no campo? O paladino perguntou. Entrar é definitivamente possível, mas vocês vão ter que usar um método especial para conseguir. Que método especial? O paladino perguntou curioso. Ni Yan sorriu sem palavras. No futuro, ele também iria entrar no campo dos xamãs caídos. Se outros quisessem que ele informasse o método especial, então eles devem estar dispostos a pagar um preço suficiente. Todas as missões em equipe são divididas em 5 dificuldades: fácil, normal, difícil, perito e especialista. Se vocês não confiam em si mesmo, então devem selecionar a opção fácil. Sendo sincero, não deve ser tão difícil. Se vocês não batem os requisitos, tudo o que precisam fazer é continuar treinando até conseguirem. Isso é tudo. Ni Yan olhou para ele significativamente. Ele não pode estar esperando que um simples livro da habilidade Stealth seja o bastante para eu contar para ele sobre o método especial para entrar no campo dos xamãs caídos, não é? Mesmo que Ni Yan esteja só no nível 0, ele passa a impressão de um profissional. O paladino começou a pesar seus pensamentos. E no final, ele ainda confiava nas palavras de Ni Yan. Muito obrigado. O paladino sinceramente expressou sua gratidão. Ni Yan não conseguiu evitar sorrir. A pessoa na sua frente foi forçada a dar um livro de habilidade de graça para ele, e ainda o agradeceu no final. Isso era adorável. Na sua vida passada, Ni Yan era uma pessoa muito sincera. Apenas depois de sofrer muitas dificuldades e traições, ele se tornou esperto e ardiloso. Mesmo que ele tenha achado esse paladino bem inocente, Ni Yan tinha uma boa impressão dele. Enquanto brincava com o livro de habilidade, ele disse: nós dois conseguimos o que queríamos. Assim que Ni Yan se virou para partir, o paladino o chamou: especialista, qual o seu nome? Por que não nos adicionamos como amigos? Dessa forma, se eu acabar encontrando um problema que eu não consigo resolver, eu ainda vou conseguir te pedir alguns conselhos. Claro, mas você vai ter que pagar. Eu não sou daqueles que oferece serviço grátis. Ni Yan respondeu. Ele definitivamente não queria dar informação de graça. Isso não é problema. O paladino respondeu diretamente. Tudo bem então, meu nome é Nirvana Flame. Se essa pessoa desse uma boa quantia em dinheiro, Ni Yan sentiu que não teria problema em compartilhar algumas informações. Ele só vai considerar como ganhar um pouco de dinheiro extra. Meu nome é Flying Stone. Mas todos meus amigos me chamam de Stone. O paladino chamado Stone respondeu. Ele já considerava Ni Jia como um de seus amigos. Tudo bem, eu tenho alguns assuntos a resolver. Então eu já vou indo. Te vejo depois. Ni Yan se despediu e andou em direção ao ponto de teletransporte. Ele queria aprender essa habilidade o mais rápido possível. A vida e a defesa de um ladrão são muito baixas quando comparados com outras classes de combate. No início do jogo, ele só seria capaz de matar monstros com um nível igual ao dele. Não apenas isso, mas ele só pode lutar um contra um também. Se ele acabasse enfrentando um monstro um pouco mais forte, ou até mesmo 2 monstros normais, sua única opção seria correr por sua vida. Ladrões são diferentes de guerreiros, que possuem a habilidade de lutar contra 2 monstros do mesmo nível. Se o guerreiro tiver um equipamento decente, então pode enfrentar até 3 ou 4. Assim, a não ser que o ladrão esteja treinando em um grupo, sua evolução do início ao fim é mais lenta que a de um guerreiro, magos, e outras profissões similares. Atualmente, o jogador com nível mais alto estava no nível 5, enquanto o ladrão com nível mais alto estava no nível 4. No começo, ladrões têm que fazer dinheiro continuamente para poder comprar livros de habilidades. Apenas depois de comprar uma boa quantidade de habilidades sua força começaria a subir, o que faria sua velocidade para passar de nível subir consideravelmente. No presente, Ni Yan conseguiu sua primeira habilidade, Stealth. Stealth era o pão com manteiga, para todo ladrão, sua habilidade mais básica e também a mais poderosa. Ni Yan se teletransportou para Telak. Essa era uma das menores cidades dos arredores de Kalori, era um assentamento de NPC. As casas eram feitas de argila e barro, que demonstravam as características de uma campina. Tinham vários jogadores de nível 2 na área. Assim, o local estava fervendo com movimentação. Os monstros ao redor desse assentamento variam do nível 1 até o 10. Tinham jogadores de nível 2 a 3 em toda a cidade pequena, eles estavam ou trocando itens ou procurando grupos para farmar monstros. As ruas estavam barulhentas e cheias de excitação. Enquanto andava pelas ruas, alguém podia facilmente se sentir claustrofóbico. Se ele se lembrava corretamente, tinha uma baú de tesouro perto da área dos gatos selvagens em Telak. Na sua vida passada, ele o descobriu enquanto farmava monstros na região. Ele conseguiu um livro de habilidade para ladrões de alta qualidade nele. Porém, era uma área com monstros de nível 5. Felizmente, ninguém deve ter alcançado aquele local ainda. Quando times formam grupos para subir de nível, eles normalmente se separam em grupos de 3 ou 4. Caso contrário, a experiência obtida não valeria a pena. Se 10 ou mais formarem um grupo para farmar, a experiência obtida seria minúscula após ser dividida. No geral,
De 3 a 5 pessoas em um grupo eram capazes de nivelar em uma área com monstros de nível 5, mas isso é raramente visto. Baús de tesouro são graduadas da seguinte forma: branco, prata, ouro, ouro negro, lendário, etc. Quanto maior o grau do baú, melhores são os itens que podem sair dele. Os itens dentro do baú são fixos, então depois de abertos eles desapareciam. Mesmo que ele seja apenas nível 0, depois de conseguir stealth, Nian começou a ter algumas ideias de como chegar naquele baú de tesouro de grau prata.